Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Márcio, sou professor de História, pertenço ao núcleo de Ponta Grossa. E hoje vou dar essa aula para vocês do 7º ano, com o título Reforma e Contra-Reforma, Primeiros Reformadores. Qual é o objetivo de nossa aula? Identificar e relacionar as vinculações entre as reformas religiosas e os processos culturais, sociais, políticos do período moderno na Europa. Identificar as razões políticas e religiosas da cisma protestante e compreendê-las, certo? Cisma seria uma ruptura. Relembrando, o Renascimento e o Humanismo, movimento intelectual iniciado lá na Itália e que se espalhou por toda a Europa, tinha como características básicas: valorização do passado grego-romano, uma nova visão do tempo, o antropocentrismo e o individualismo. Antes, então, era o teocentrismo. Deus estava no centro de tudo, né? Com a evolução da ciência, né, no movimento humanismo e no Renascimento, o homem passou, então, a ser o centro do universo, o antropocentrismo. Enquanto o Renascimento se disseminava na Itália para outros países da Europa, um movimento religioso e político aflorou nas terras da atual Alemanha. A nova atitude diante do conhecimento e do mundo, que inspirou artistas e cientistas. Contribuiu também para abalar o domínio da Igreja Católica na Europa e provocou a divisão do cristianismo. Mas o que foi a Reforma e a Contra-Reforma? Bom, a Reforma foi um movimento religioso protestante, no qual contestou severamente a estrutura, os dogmas e os abusos de poder das autoridades religiosas da Igreja Católica no século XVI. Com isso, a Igreja Católica organizou um movimento de repressão, chamado Contra-Reforma. Os dogmas da Igreja são os princípios, né? Então, com esse movimento, né, houve uma ruptura. A Igreja teve, então, né, uma ideia de fazer a Contra-Reforma. O que está acontecendo aqui, né? Nós temos que combater isso, né? Estamos perdendo os fiéis e tudo mais. Principais motivos da Reforma Protestante, então. Primeiro, o poder universal do Papa. No século XV, os reis passaram a ver o Papa como um obstáculo ao fortalecimento do poder real, um rival, pois suas decisões sempre dependiam do aval da Igreja. Inclusive nas coroações, pois só se tornaria um rei se fosse coroado pelo Papa. Também se opunham ao pagamento abusivo de taxas e tributos para a Igreja, que vivia no luxo e na ostentação. Então, a Igreja tinha muito poder, muito prestígio, certo? E isso descontentava os reis naquela época. Corrupção, nepotismo e despreparo do clero. Bom, havia uma clara divisão entre o alto e o baixo clero. No alto clero, muitas nomeações para o bispo e cardeais eram compradas. Alguns papas só chegaram à chefia da igreja por pertencerem a famílias poderosas, viviam com luxo e ostentação, praticavam o nepotismo, colocando parentes em cargos de chefia. Muitos desses sem o preparo religioso devido para orientar os fiéis. Isso acontece bastante, pessoal, nos dias de hoje. A gente vê bastante notícias nos jornais, né, em cargos públicos, onde pessoas, né, colocam seus parentes ali para trabalharem. Ok? Muitas vezes as pessoas não têm uma formação adequada para tomar conta desse cargo. No baixo clero, os padres com pouquíssima instrução acabavam desconhecendo muitas regras. Viviam quase na miséria e não lidavam bem com as exigências do sacerdócio. A venda de indulgências e a simonia. Poxa, professor, o que é isso? Vamos lá. Indulgências, pessoal, é a remissão total ou parcial da pena devida para a justiça de Deus. Então, a venda de indulgências era a venda do perdão dos pecados. Se você tinha muitos pecados, você pagava uma quantia em dinheiro e você era absorvido totalmente desses pecados. Simonia era a venda de relíquias religiosas. Na maioria das vezes eram falsas, pessoal. Um pedaço de madeira, um pedaço de tecido, um fio de cabelo. Eram vendidos esses objetos como se fosse de Jesus Cristo.
Muitas pessoas compravam, eram enganadas, porque naquele tempo muitas pessoas não sabiam ler e escrever, ok? Vamos para uma atividade então, pessoal. Identifique a opção incorreta e justifique sua escolha. Em seu caderno, entre as razões da reforma, podemos citar: letra A, a insatisfação dos reis e príncipes com a igreja. Letra B, a corrupção e o despreparo do clero. A C, a venda de indulgências e as falsas relíquias. Ou D, nenhuma das alternativas anteriores. Vamos lá então, né? Quem marcou a D, parabéns, acertou! Todas as alternativas anteriores estão corretas. Lembrando, vão lá no PS1 e façam as atividades, deixem tudo redondinho lá, hein? Os primeiros reformadores. Entre os maiores críticos daquela época estavam então o John Wycliffe, 1320 a 1384, teólogo inglês, traduziu a Bíblia para o inglês, criticava o acúmulo de riquezas por parte dos bispos e papas, que a igreja deveria voltar à simplicidade de suas origens. Afirmava que qualquer pessoa era capaz de compreender a palavra de Deus sem intermediário. Muito importante que ele fez. Naquele tempo a Bíblia era latim, escrita em latim, e ele traduziu para o inglês. Muitas mais pessoas tiveram acesso então à leitura da Bíblia. Também Jean Hus, 1369-1415, certo? Professor da Universidade de Praga, traduziu a Bíblia para o idioma tcheco, baseado nas ideias de Wycliffe. Fez fortes ataques à corrupção e ao luxo do alto clero. Foi também acusado de herege no Concílio de Constância e queimado vivo em 1415. Concílio de Constância era o local onde o alto clero se reuniam, né? E ali eles tomavam as decisões para lidar com esses protestantes, esses reformadores. Olha só então, pessoal, essa pintura aqui é representando a morte de Jean Hus em 1885. Aproveitando essa figura aqui, né, essa crônica, vamos para a segunda atividade. Olha lá então, conforme a figura abaixo, responda em seu caderno. Como as pessoas representadas à esquerda reagem à cena? A B, explique o motivo pelo qual Jean Hus foi condenado à fogueira. Bom, como as pessoas representadas à esquerda reagem? Nossa, elas reagem assustadas, aflitas com o que vem. Imagina você ver alguma pessoa sendo queimada em sua frente, certo? Com a cara do cachorro, até ele se assustou. A B, explica o motivo pelo qual Jean Hus foi condenado à fogueira. Jean Hus fez fortes ataques à corrupção e ao luxo do alto clero. Foi também acusado de herege, ou seja, ir contra os dogmas da igreja, ok? Martinho Lutero, pessoal, nasceu em 1483 na Alemanha. Entrou na universidade para estudar direito. Porém, como ele se preocupava mais com o estudo da Bíblia e a salvação eterna, trocou o curso de direito por teologia e ingressou em um convento agostiniano para se tornar monge. Como foi a reforma de Lutero? Bom, em 1517 o Papa Leão X prometeu que todos aqueles que dessem dinheiro para construir, né, a Basílica de São Pedro, receberia em troca uma indulgência plena, perdão de todos os pecados. Lutero, indignado, escreveu as 95 teses, nas quais denunciava as vendas de indulgências e o mau comportamento do clero, e pregou nas portas da igreja Wittenberg, na Alemanha. Okay? Então ele ficou totalmente indignado com essa situação aqui, né? Se você desse uma doação lá para construir a Basílica de São Pedro, você era absolvido de todos os seus pecados. Aqui é a igreja, então, né, do castelo, Wittenberg. Aqui nessa igreja, dando que foi pregada as 95 teses de Lutero. Aqui, então, é o trecho da impressão das 95 teses de 1517. Aproveitando isso, então, pessoal, vamos citar duas teses de Lutero e já para o próximo exercício. Leia com atenção as teses de Martinho Lutero, citadas a seguir. Tese 75. A opinião de que as indulgências papais
são tão eficazes a ponto de poderem absorver um homem é loucura. Nossa, ele achava isso uma loucura total. Tese 86, olha só o que ele diz. Porque o Papa, cuja fortuna hoje é maior do que a dos ricos crassos, que eram os romanos ricos, não constrói com seu próprio dinheiro, ao menos a Basílica de São Pedro, em vez de fazer com o dinheiro dos pobres fiéis. O que Lutero critica nessas duas teses, então? Ó, o gatinho lá, se exercitando, pessoal. Vamos lá, então. Ele critica a venda de indulgências. E o Papa, que embora fosse muito rico, usava o dinheiro dos fiéis para construir a igreja. Certo? Considerações finais, pessoal. Chegamos ao final da nossa aula. O que a gente aprendeu hoje? Aprendemos nessa aula que a Igreja Católica passou por grandes transformações no fim da Idade Média e início da Idade Moderna, afetando diretamente todas as sociedades da época. Que a visão do homem perante a sua religião e o significado da sua fé estava sendo modificada, surgindo assim grandes pensadores estudiosos que romperam com o poder papal, construindo então uma nova doutrina com novos saberes. Eu fico por aqui, pessoal. Tchau e até breve.